somos a equipe componente vincular de História. Estamos juntos em prol de melhor aprendizagem para vocês, levando em consideração a importância do estudo de História, que estuda o passado, faz relação com o presente e, consequentemente, nos prepara para um melhor futuro. Olá, gente, professora Maricete. Estamos aqui reunidos para preparar da melhor forma possível as aulas para ser direcionada para vocês. Vocês aí de casa, nesse distanciamento social, com um foco que é em favor da vida e da saúde. Então, foco nas atividades também. Bons estudos. Oi, gente, sou o professor Alessio, faço parte da equipe de História aqui da escola. Estou trabalhando nas equipes do 7º ano, mas estou à disposição de todas as outras turmas. Um abraço, tchau. Oi, gente, eu sou a professora Luzinalva. Estou aqui também juntamente com o componente curricular. Estou com todos os 6º anos. Quero dizer para vocês, bons estudos. As atividades que chegarem para vocês respondem, porque precisamos recebê-las. Dizer para vocês, contem conosco, qualquer coisa, pode procurar no WhatsApp. Um abraço. Olá, pessoal do 9º ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma videoaula com o nosso conteúdo Industrialização e Urbanização na Primeira República. Trata-se da Primeira República, o período que vai da Proclamação da República de 1889 até 1930. Então, é necessário levar em consideração o tempo cronológico. Quando ocorreu? Qual foi o período da Primeira República? Qual século? Final do século XIX e início do século XX. É necessário termos noção do tempo em história para podermos fazer uma comparativa com a atualidade. Não vou pedir aqui para que vocês decorem data, mas que vocês tenham noção do tempo, quando ocorreu esse acontecimento histórico. Lembrando para vocês que esse conteúdo está na página do livro de vocês, páginas 27 a 38. Então, podemos enfatizar pontos importantes relacionados à industrialização e urbanização na Primeira República. Um ponto importante foi o lucro da produção de café. Observe essa imagem, né? Então, o café, ele deu muito lucro na época da Primeira República. Isso possibilitou o investimento em industrialização e urbanização. Claro que com o objetivo de cada vez mais lucro e com a existência do capitalismo e se lucrar cada vez mais. Então, o lucro da produção de café foi de suma importância na época da Primeira República. Observe a imagem direitinho. Outro fator importante da Primeira República foi o crescimento das cidades. Então, é lógico que com a industrialização, as indústrias ocorriam nas cidades, né? Então, ela foi crescendo. As fábricas eram na cidade, as indústrias na cidade, e as pessoas vinham em busca de trabalho. Então, as cidades foram crescendo, especialmente nessa época no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Grande centro de urbanização e industrialização na época da Primeira República, e podemos perceber até os dias atuais que elas se destacam com relação à industrialização, urbanização e desenvolvimento. Então, houve também o êxodo rural. Observe a imagem, as pessoas saíam da zona rural, saíam do campo para as cidades em busca de trabalho, em busca de melhorias de vida, em busca de qualidade de vida. Sobretudo os jovens queriam uma vida melhor. E essa vida melhor eles tinham com o trabalho nas indústrias, com o trabalho nas fábricas. Porém, esses trabalhos ocorriam, mas eles não tinham bons salários.
né? Os salários eram baixos, a mão de obra era muito baixa. Mesmo assim, eles vinham da zona rural, do campo, em busca de qualidade de vida. Observe a imagem, né? Pessoas vindo do campo para a cidade. Os imigrantes foram as pessoas que vieram de outros países, especialmente da Itália, de Portugal, da Alemanha, para trabalhar aqui no Brasil, para trabalhar no comércio, para trabalhar nas fábricas, para trabalhar nas indústrias, também no campo, né, no café. Então, eles vieram também em busca de melhoria de vida. Então, os imigrantes equivale a pessoas que vieram de outros países para trabalhar aqui no Brasil, justamente na industrialização, esse processo de indústrias e fábricas. Então, houve as reformas urbanas. Então, as reformas urbanas equivalem às reformas para melhoria nas cidades. Então, muitos prédios foram demolidos, as pessoas moravam no centro da cidade, elas foram afastadas do centro da cidade para a periferia, e essas reformas atingiram, sobretudo, a pobreza, como sempre, né? A pobreza é a parte mais atingida, porque a pobreza tiveram que desocupar o centro da cidade do Rio de Janeiro, sobretudo, para fazer essa reforma urbana, a reforma no centro do Rio de Janeiro. E houve com isso grande desigualdade social, porque a pobreza era sempre a mais atingida. Foram postas para as periferias, foram expulsos praticamente das suas moradias para a organização da urbanização, né? Ou seja, da cidade, para a organização das cidades. Houve também a revolta da vacina. Com a revolta da vacina, foi que o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele criou medidas para combater a febre amarela e a varíola. Ele criou uma vacina obrigatória e as pessoas, por falta de informação, não queriam se vacinar, não queriam a vacina obrigatória. E isso gerou a revolta da vacina no Rio de Janeiro, na época da Primeira República. Houve um saldo de 30 mortos e 1.000 pessoas presas. Revolta da vacina no Rio de Janeiro contra as medidas do médico Oswaldo Cruz para não tomar a vacina. Houve também a revolta da chibata. O que foi a revolta da chibata? Foi a revolta dos marinheiros contra os castigos físicos. Os marinheiros geralmente eram ex-escravos e pessoas pobres, filho de pessoas pobres. E os oficiais da marinha eram a elite, eram pessoas ricas, brancas, e começaram a castigar os marinheiros, começaram a dar chibatadas. E eles, consequentemente, reagiram, Essa revolta ocorreu também na época da Primeira República, iniciou em Minas Gerais e depois espalhou por grande parte dos navios brasileiros. A luta pela cidadania. Então, na época da República, não era fácil ser cidadão, porque só quem tinha direito ao voto era a elite. Por exemplo, analfabeto não votava, com o voto controlado, sem direitos civis e sociais, não havia direitos civis e sociais básicos, como poderia se exercer a cidadania no Brasil. Então, a cidadania no Brasil era difícil de se exercer, porque não se respeitava o cidadão. Algumas avaliações da época, o povo brasileiro era incapaz, atrasado. Era assim que a elite via o povo brasileiro, e os governantes, como uma elite incapaz, como um povo incapaz, como um povo atrasado. Por isso que lutar pela cidadania nesta época era muito difícil, porque a pobreza não tinha direito à voz, não tinha direito a voto, não tinha direito a nada. Mas houve movimentos em que parcelas da população tentou exercer cidadania por meios alternativos. Houve o tenentismo. Em 1922, foi um movimento de militares do Exército que buscava direitos políticos, o voto secreto e civis
direito e manifestação, mas não teve participação popular e era bastante conservador. Então, as pessoas não tinham essa participação popular. Então, podemos fazer uma comparativa com os acontecimentos da Primeira República com os acontecimentos atuais. Observe. Então, na Primeira República, as pessoas não tinham direito nem deveres, né? As pessoas não tinham o direito de lutar, a cidadania não era exercida. E hoje, na atualidade, será que nossos direitos de cidadão estão sendo respeitados? Como podemos fazer esse paralelo, essa comparativa entre o cidadão da Primeira República e o cidadão da atualidade? Pois é, então podemos aqui vir para a nossa atividade. Então, vocês vão responder a atividade do livro de vocês, a página 39, responda no caderno. Vou terminando com o pensamento de Platão: tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Platão. Obrigada pela atenção, um abraço, até a próxima aula.